E o que o moço da nossa história vai dizer ao pai no final da fala não é nenhum ato de coragem e grandeza quando ele diz: eu não sou digno de ser seu filho. É apenas a confirmação de uma realidade dura e inevitável. Uma realidade fria e inalienável. Ele errou feio. E ele pôs tudo a perder. Ele diz assim: eu errei. Porque, meus irmãos, todos nós temos uma facilidade desconcertante em achar que nós sempre podemos fazer melhor do que o outro. Não notou isso? Qual é a mãe aqui que hoje é a avó e que o seu filho está casado com uma zinha e que você não vai dizer assim: ela não soube criar os meus netos? Porque você soube, não foi? Abençoada, afortunada. Você é uma mãe que você fez uma faculdade, não foi, para ser mãe? Qual é o filho aqui que tem um pai que, no fundo, lá no seu coração, você não pensou assim: meu pai está ultrapassado, você faz melhor que ele? Porque nós temos essa capacidade de achar que sempre podemos fazer melhor. E note, nós não nos contentamos em fazer o melhor de nós. Nós nos contentamos em fazer o melhor em comparação ao outro. Você fazer o melhor baião de dois que você consegue fazer não é o suficiente. O importante é você fazer o baião de dois melhor do que o da outrazinha vizinha lá. Ou de preferência, a mãe da sua nora. Ou de preferência da sua sogra. Meu filho, qual é o melhor baião? O meu ou da sua mãe? Meu filho, não me pergunte um negócio desse. Me pergunte o dia que Jesus vai voltar, que é mais fácil de responder. Mas me bote nessa situação. Eu quero que você me diga: não, meu amor, você não fez o melhor baião de dois que você pode fazer, mas eu quero saber se o meu baião de dois é melhor. Diga para mim, quem cria melhor seus filhos? Eu ou você foi criado pela sua mãe? Nós não nos bastamos em fazer o melhor que nós podemos. O melhor que nós podemos fazer tem que ser sempre comparado com o outro, para que a gente possa dizer: está vendo como o meu é melhor? Dificilmente nós nos contentamos em achar o melhor de nós, irmãos, que esse é o grande desafio. Porque a verdade é que o esporte preferido que nós temos é ser melhor do que o outro. É achar que nós somos melhores do que o outro. E por isso eu tenho aqui algumas perguntas iniciais nessa questão da vida em sociedade, nessa questão de lidar com os erros, porque para remendar a taça, a primeira coisa que a gente precisa saber, entender é o seguinte: a taça está quebrada. E como você fica muitas vezes olhando para a taça do outro, você não consegue perceber que a sua está quebrada, entende? Por isso eu tenho algumas perguntas. Como é que você reage diante dos erros alheios? Quando você vem ali, irmãos, na Engenheiro Santana Júnior, para entrar aqui para Antônio Salles, e você está naquela fila gigantesca que o sinal não abre, e de repente alguém vem num Corolla bonitona, a bonitona com o lado das dunas, ela vem no Corolla e ela simplesmente, com o vidro em 100% negro, ninguém sabe quem está dentro, e ela vem e ela põe o carro, a frentinha do carro dela encostado na sua frente, e você buzina e diz: essa maldita, ela não pode entrar na minha frente, louca, você, e tal. Como é que você lida com os erros dos outros? Como é que você lida com as decisões erradas que as pessoas tomam? Se fosse eu, não tomaria essa decisão, não. Essa pessoa tomou essa decisão aí errada. Como é que você lida com a decisão errada das pessoas? Como é que você reage quando a decisão do outro lhe provoca algum dano? Você é austero? Você é duro? Pois eu queria lhe fazer uma última pergunta. E como é que você lida? Qual é a medida que você tem para lidar com os seus erros? É a mesma? Você no trânsito age do mesmo jeito que você gostaria que as pessoas agissem com você? Ou você, quando tem uma pontinha, mesmo não tendo um Corolla prata da bonitona lá das dunas, você mete a pontinha do seu carro na frente dos outros para dizer assim: opa, vou economizar aqui pelo menos alguns bons e preciosos minutos.
Pastor Padre, você disse que a gente ia encontrar o amor de Deus nessa história toda. Onde é que a gente vai encontrar o amor de Deus? Sabe onde é que a gente encontra o amor de Deus aqui, irmãos? Na certeza de que a confissão que a gente faz dos nossos erros, quando o rapaz olha e diz assim, eu sou indigno, e isso é uma confissão, e a gente encontra o amor de Deus nessa certeza de que quando a gente confessa o nosso erro, a confissão não aumenta o problema. Confessar nada mais é do que pronunciar um fato triste, um fato vergonhoso que nós sabemos existir e que nós sabemos ser conosco. Você não pode consertar a taça da sua vida quando você só consegue ver os erros dos outros. Quando você fica o tempo inteiro olhando as atitudes das pessoas. E eu queria nessa noite dizer a você, em nome de Jesus, tira o teu olhar do prato alheio. Tira o teu olhar da casa do outro, olha para a tua própria vida, olha para dentro da tua casa, olha para o teu coração, olha para a tua alma, olha para a tua salvação. Porque você não pode consertar a taça da sua vida olhando para a taça alheia. Você tem que olhar e dizer assim, a minha taça está quebrada, a minha taça está trincada, e só eu posso consertá-la. E ela está trincada assim, assim, dessa forma. Nós amamos nos enganar. Você já levou o seu carro para o mecânico, o carro está com problema, você sabe que é um problema grave, e você leva para o mecânico e fica doido que o mecânico diz assim, não, isso aqui troca duas borrachinhas e vai dar certo. Aconteceu. Aí você diz, graças a Deus. Mas lá no fundo você diz assim, esse cara é incompetente. Meu carro está quase batendo no motor. Aí quando você pega o mecânico, o povo diz assim, amigo, você está preparado? Jesus tem misericórdia, nossa, me ajude. Amigo, sente aí. Você já ouviu falar na expressão fazer o motor? Você já conhece a expressão detonado? O que mais, amigo? Você já conhece a expressão endividado? Pois é, o que vai acontecer com você em relação ao seu carro. Nós gostamos, irmãos, nós escondemos os nossos erros, as nossas falhas, as taças quebradas na nossa vida, em todas as circunstâncias, até na enfermidade. A pessoa está enferma com doença grave, e eu já falei para os irmãos, digo, irmão, no dia que eu tiver uma doença grave, eu vou chegar perto desse doutor, diga aí tudo direitinho, não me enrole não. Não me enrole. Porque as pessoas gostam de ser enroladas, na verdade, irmãos, porque a gente fica enrolando a vida. Eu me lembro que o meu irmão mais novo teve câncer com 17 anos de idade, e ele teve um linfoma violento chamado linfoma de Hodgkin. E eu perguntei ao médico da igreja, eu era muito novo, ele tinha 17 anos, eu tinha 19 anos, perguntei ao médico da igreja, eu disse, rapaz, meu irmão está assim, 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 você vai morrer. Assim, irmãos, com essa sutileza, você vai morrer. Isso é um câncer que não tem cura, vai morrer. Eu digo, vai morrer. Rapaz, se ele está dizendo assim, sem nem olhar, não, vai morrer. Aí meu irmão foi lá fazer a quimioterapia lá no ECC, e toda hora chegava e dizia assim, e aí, Fernando, como é que foi o negócio e tal? Pois o médico disse que tem as drogas novas aí, que estão tentando e tal. Eu disse, sim, mas você conversou com ele desse doutor de gravidade? Não, o cara não disse. Ele disse, não, Fernando, a gente está vendo aqui, não é? Nós estamos olhando, tal, igual uma história de jogador de futebol. Eu disse, não, o importante é que nós vamos buscar os 3 pontos. Nós queremos sair com resultado positivo, uma grande equipe, do Fortaleza, do Ceará, uma grande equipe, mas nós estamos aqui querendo 3 pontos para usar a nossa equipe. Fernando, foi que o médico disse, não, o médico disse que, não, vamos fazer uma experiência, aplicando as drogas, vamos ver o resultado e tal. Eu digo, eu vou um dia começar a buscar. Aí trocou de médico, eu cheguei um dia lá, liguei com meu irmão, aí o câncer tinha voltado. Aí eu cheguei lá e as médicas assim, muito decentes, muito bacanas. Fernando, olha, voltou, nós estamos fazendo assim, vamos fazer a aplicação dessa droga, é uma droga muito boa, uma droga nova. Eu digo, doutora, olha para mim, eu tinha 19 anos, eu já era atrevido. Eu digo, me diga uma coisa, não me enrole, me dê um percentual numérico
Quanto por cento de chance meu irmão tem de sobreviver? Presta atenção à pergunta, doutor, anunciado. Quanto por cento de chance tem de sobreviver? Não, mas isso ninguém pode. Eu digo, doutor, em nome de Jesus, não é possível que a senhora fez 6 anos de faculdade, fez uma especialização, me deu um número! Aí ela olhou e disse, você quer mesmo ouvir? Eu quero. 40%. É o que ele tem de chance de sobreviver. Aí meu irmão ficou assustado porque ele não queria me ouvir, né, irmãos? Eu saí com ele de Gaião. Ela disse, tem 40% de chance de viver. 60% de chance de morrer dessa doença. Como é que vamos fazer? Isso nós vamos orar. Eu digo, vamos orar. Ele tinha 17 anos. Esse ano ele completou 41. Sabe o que é a confissão, irmão? É você olhar e dizer assim, olha, minha taça está trincada bem aqui, vem cá, está trincada aqui, porque sua taça está trincada, aí você fica assim com ela, né? Eita, a taça está quebrada antes. Não, mas dessa aqui, meu amigo, você não consegue nem colocar mais nada na sua taça. Talvez você esteja só com o pé da sua taça na mão, porque está tudo quebrado, jogado no chão. Então, o primeiro passo para consertar a sua vida é você dizer, a taça da minha vida está quebrada. Eu sou indigno. Eu fiz a coisa errada. Eu sou pecador. Em segundo lugar, se no primeiro momento nós temos que reconhecer que a taça da minha vida está quebrada, em segundo lugar, é absolutamente imprescindível juntar os pedaços. Mesmo que isso pareça insano. Diga depois de mim, juntar os pedaços. Note, se eu estou usando essa analogia de refazer a taça da sua vida, quando eu falo juntar os pedaços, eu estou considerando o fato de que nessa tarefa, a possibilidade de você se machucar um pouco mais é uma possibilidade forte, porque você vai pegar uns cacos que você espalhou por aí. Você vai ter que visitar esses cacos. Você já se feriu em casa depois que a lâmpada queimou, que caiu uma garrafa no chão? Você varreu o chão e ficou ouvindo lá e você feriu? Já aconteceu com você? Já aconteceu? Quem já aconteceu isso? Muito bem. Você vai ter que juntar os pedaços. E juntar os pedaços pode ser que você fira seu dedo novamente. Mas não tem jeito, meu filho, de você refazer sua taça se você não juntar os pedaços dela. E a fala daquele jovem descuidado, quando ele pronuncia, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai, confessando a ele que eu pequei, ele agora fecha o discurso ao anunciar que ele vai fazer uma proposta de convivência. Note, ele diz assim, eu sou indigno e eu vou propor o seguinte ao meu pai. Pai, eu consigo suportar que você me trate como um trabalhador assalariado. Eu não sou mais seu filho. Nós não temos mais vínculos maiores. Nós teremos a partir de agora uma relação menos tensa do que essa relação familiar. Nós vamos ser profissionais na caminhada e está tudo certo. Ele diz assim, eu vou juntar os pedaços da minha vida e eu tenho que passar pelo meu pai. Você sabe onde é que estão os pedaços da sua vida que você quebrou? Não sabe? Você tem que ir lá buscar, meu filho. Ninguém pode pegar isso para você. Agora os irmãos notaram como o filho pródigo tem uma relação estranha com os trabalhadores do pai dele? Notaram? Porque é a segunda vez que ele faz referência aos trabalhadores do seu pai. Na primeira, ele diz assim, olha, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e são bem tratados. E agora, ele diz assim, eu vou ser tratado como um trabalhador do meu pai. Ele tem uma relação estranha com os trabalhadores do seu pai. E aqui eu acho que cabem algumas perguntas também. Qual era a diferença que havia entre ele, o tratamento que ele recebia, e o tratamento que era dispensado aos trabalhadores? Será que era diferente? Porque veja bem, se ele diz que o pai dava aos trabalhadores o pão com fartura, o que os filhos recebiam? Se o pai tratava bem os trabalhadores, como era o tratamento que os herdeiros naturais, qual era o tratamento que eles recebiam?
existência da vida, o filho pródigo, preste atenção. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Aquele rapaz estava no porão da vida. Estava numa pocilga existencialmente morto. Mas mesmo ali, ele acaba jogando parte da culpa da sua história no seu pai. Olha, eu sou rebelde porque o mundo diz assim. Porque nunca me trataram com amor. E as pessoas se voltaram para mim. Eu queria ser como uma criança, cheia de esperança e feliz. E queria dar tudo que é em mim, tudo em troca de uma amizade. Lembra da musiquinha? Besta. Eu sou assim porque eu fui tratado como filho. Minha mãe me deu tudo que eu tenho. Em 18 anos eu tinha um carro. Pastor Paulo, você sabe que a pessoa estuda a vida inteira na edição. Oh, meu Deus! Sabe por que eu sou assim, Pastor Paulo? Porque eu fui obrigado a estudar no setembro. Não acredito. Olha, no meu segundo ano, você sabe que tem que pegar um avião para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Isso é uma sessão terapêutica do filho pródigo. Porque eu queria também ser trabalhando do meu pai, porque ele terminava o dia e ia embora. E eu tinha que chegar lá, eu tinha que sentar na mesa com meu pai para comer. E a gente comia melancia, melão, porque lá eles tinham pão com fartura, tá vendo? A gente comia melancia, melão, a gente comia. Meu pai trazia até um feijão verde lá, doce e decente. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é, pastor Paulo? Todo aniversário você ganha um presente novo. Eu sou assim, sabe por quê? Por causa do Xbox que meu pai me deu. No dia que chegou aquele Xbox na minha casa, aquele bicho para a minha vida. A minha vida é assim, pastor Paulo, por quê? Enquanto os trabalhadores do meu pai tinham desktops e caíram nos pedaços, meu pai chegou com o Sony Vai para mim, meu Deus. Se eu pudesse encontrar com aquele moço e ele dizer assim, vem cá, você está reclamando que você foi tratado como filho? Que você foi tratado com afeto e com carinho? Porque no fundo ele estava dizendo o seguinte, se eu tivesse tido uma relação mais profissional com os meus pais, eu não estaria onde eu estou. Porque juntar os pedaços, sabe o que é? É você olhar e onde estiver a distância do pedaço que você vai ter que buscar, é o tamanho do desastre que você fez na sua própria vida. Meus irmãos, nós estamos diante de ferimentos claros de quem está juntando os cacos para refazer a taça novamente. Quando ele pegava um pedaço, ele se machucava e dizia, isso foi o culpa do meu pai. Está vendo? Estou me machucando outra vez. E sabe onde é que eu vejo o amor de Deus aqui, irmãos? Escute. Na certeza de que no recolher os cacos da vida, nós seremos feridos novamente. São microferidas que nós vamos receber novamente. Como agulhas da acupuntura, que servem apenas para estimular o processo de reação anterior. A acupuntura é uma ciência que faz microferidas na pessoa. E aquelas microferidas têm a função de estimular o seu organismo a reagir. Quando você vai juntar os pedaços de caco da sua vida, você corta um pouquinho o seu dedo. Mas sabe por quê? Para estimular a reação em você. Eu quero dizer a você que você pode usar o argumento contra o mundo e contra o próprio Deus pelos cacos espalhados na sua vida. Mas no fundo você sabe que você tem que pegar pessoalmente cada um dos cortantes pedaços no chão da sua existência. Eu quero perguntar a você, você quer conversar sobre isso? Onde é que estão os cacos da sua vida? Se você olha e diz assim, pastor Palhão, tem caco em tudo quanto é canto, eu vou dizer a você, meu filho, que a pancada foi grande que você deu, não foi? A sua vida dá um livro. A vida de quantos aqui dá um livro?
É porque a pancada foi grande. Foi, não, irmão, a taça se espedaçou para todo quanto foi lá. Você vai ter que buscar os caquinhos em cada um. Não é? Você não quer escrever um livro? Bom seria se a nossa vida desse só uma quadrazinha. Mas dar um livro é porque você quebrou tudo, espalhou tudo, machucou muita gente, machucou-se com muitas pessoas. Mas você vai ter que pegar cada pedaço. E por último, estamos refazendo a nossa taça e vamos terminar de refazê-la agora. Você tem que primeiro confessar que a taça está quebrada. Você tem que segundo juntar os pedaços. E em terceiro você tem que acreditar que a taça pode ser consertada. Amém? A taça vai ser consertada, embora ela fique com marcas. Mas ela pode ser consertada. Ainda é recorrente, meus irmãos, nos púlpitos das igrejas, a ingênua pregação de que quando a pessoa entrega a vida a Jesus, tudo vai mudar radicalmente em nosso benefício. E são muitos os textos usados para sustentar essa afirmação de que, ora, vem entregar a sua vida a Jesus, tudo vai se fazer novo, vai acabar com toda a sua dor, toda a sua angústia, não é? Seu casamento vai ser consertado em uma semana, a sua vida financeira vai ser consertada em 15 dias ou em 7 semanas, venha para nós, vem aqui. E as pessoas vão e depois elas descobrem assim, peraí, na prática, na história, na caminhada e diante dos nossos olhos, a gente começa a perceber, irmãos, que não é assim que funciona. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Eu quero dizer a você que entregar a sua vida a Jesus é a certeza da sua vida eterna. E é a possibilidade única que você tem de consertar a taça da sua vida, mas as trincaduras das taças da sua vida continuará lá. Então, para que você deve ser crente, pastor Pagano? Qual é o sentido de ser crente se o Senhor não vai consertar a minha vida? Ele vai consertar o que você não pode consertar. Porque aquilo que você pode consertar, o Senhor não vai consertar com você. Quer ver? Pedro, o apóstolo, era um pescador grosseiro. E o humor de Pedro vacilava com certa facilidade. Uma hora ele era um cara amoroso, outra hora ele puxava a espada para matar o soldado. Uma hora ele era um cara inteligente, outra hora Pedro. E esse traço de oscilação de humor de Pedro fez com que Pedro negasse a Cristo. E ele foi perdoado, e embora perdoado, Pedro entrou para a história como apóstolo do grupo mais perto, que foi um grande líder perdoado, mas que um dia negou a Jesus. Pedro negou. E o humor de Pedro, e a variação do humor de Pedro, irmão, se manifestou inclusive na sua maturidade. Porque houve um momento em que Paulo chega para Pedro, e Pedro está com os gentios, os que não eram judeus. E Pedro conversando com os gentios, alegre, satisfeito, feliz da vida ali, conversando com eles na maior alegria, chegam os cristãos judeus. Quando os cristãos judeus chegam, aí Pedro vai saindo devagarinho, ali como quem não quer nada, vai se afastando, para não ser visto com os gentios. Aí fica do lado dos judeus. Aí Paulo olha aquela arrumação, e ele diz, e ele resiste a Pedro, diz assim, Pedro, você não pode numa hora estar com os gentios, e porque chegam os judeus, você ficar com medo de judeus e abandonar os gentios e voltar para ficar só com os judeus. Você não pode. Paulo resistiu a Pedro, porque Pedro era um homem que oscilava no humor. Aí eu digo aos irmãos, ele se converteu, acabou a oscilação de humor, irmãos. A taça continuava lá, foi remendada, mas tinha brincadura. Pedro era aquele pregador que quando falava na igreja dizia, irmãos, hoje nós vamos fazer isso, desse jeito, nós vamos ganhar aqui 7.000 vidas para Jesus, nós vamos fazer. As pessoas olhavam e diziam assim, como é que vai ser o discurso dele na próxima semana?
E Paulo? Paulo era um fariseu zeloso que perseguiu a igreja e que consentiu na morte do diácono Estevão. O Senhor Jesus refez a taça da vida de Paulo e ele se tornou grande apóstolo dos gentios. Mas todas as vezes que a igreja olhava para Paulo, a trincadura do religioso truculento ainda se mostrava. Eu tenho a impressão até que Paulo, irmãos, ainda usava um pouco essa imagem que ele tinha. Eu tenho a impressão que quando o cara chegava para Paulo para querer afrontar Paulo, Paulo fazia assim. O cara dizia: rapaz, você está voltando aquele antigo. Tem até uma história que um amigo me contou que ele me converteu, se ele era policial, estava lá no Zé Walter, e ele me contou que tinha um rapaz lá que era bandido, era matador, e ele se converteu também. E um dia ele foi no bairro evangelizar, que ele contou isso com um sargento da polícia. Ele disse: rapaz, o cara foi no bairro evangelizar, quando chegou lá, aí os caras disseram: rapaz, tu era crente agora? Não, tu não era valentão, não sei, rapaz, mas Jesus transformou minha vida. Ah, rapaz, então quer dizer que agora você não bate mais ninguém. Disse: não, rapaz, isso aqui eu fiz na inocência, na ignorância. Quer dizer que você agora é crente mesmo? Eu sou crente, sou um servo de Deus. Você aqui falou Jesus para nós, foi? Pois olha, rapaz, você. Aí começou a anarquizar o cara, dizer um monte de palavras para um cara: você fez isso. E eu disse: não, não faça isso não. Eu fiz aqui na ignorância, eu não era crente. Não, mas você fez isso, você era valentão, porque você só andava querendo bater nos outros. Rapaz, aqui era um período da ignorância, a taça estava quebrada, não faça isso. Você é isso, você agora com essa coisa de ser crente, agora você é um frouxo. Eu disse: peraí, deixa eu fazer uma oração. Jesus tem misericórdia, Jesus, eu vou dar uma facada nesse homem. Jesus tem misericórdia. Se ele não se calar, Jesus, eu vou dar uma facada nele. Quando ele abriu os olhos, olha que milagre, não tinha mais ninguém perto dele. Não tinha ninguém. Tanta impressão que o apóstolo Paulo às vezes se aproveitava dessa brincadeira que tinha quando alguém chegava para ele e dizia assim: você é o Paulo, por quê? Qual é o seu problema? Você vai querer encarar? Eu lembro esse desespero. Quer ver, irmãos, como as trincaduras continuam? Maria Madalena foi liberta dos demônios e disse que ela era prostituta. E mesmo depois de perdoada, mesmo depois de tornada serva de Jesus, nós ainda queremos prostituí-la. Em algum momento, as pessoas ainda querem que Jesus tenha tido um caso com Maria Madalena. É como se dissesse assim: está vendo, ela continua sendo prostituta. Não, irmãos. A taça estava remendada, a taça foi refeita e ela não era mais uma prostituta. Tomé se redimiu da sua falta de fé quando tocou em Jesus. Mas ainda hoje, quando a gente olha para a taça de Tomé, a gente diz assim: ah, esse cara foi aquele que duvidou, não foi? E sabe onde é que eu vejo o amor de Deus nisso tudo, irmãos? É no fato de que a nossa história, preste bem atenção, e as nossas decisões são tão respeitadas que as suas marcas continuam em nossa vida para sempre. Deus ama tanto você que Ele respeitou até as besteiras que você fez. Porque quando você fez a besteira, você fez com força, não foi? Você fez porque você quis fazer, não foi? Aí Deus ama tanto você que Ele diz assim: você não quis fazer isso aí, não foi? Pô, eu não vou pagar essa sua vida não. Eu vou deixar aqui marcado, mas vai ficar aqui, para você se lembrar do meu amor por você. Eu amo tanto você que eu amo você, inclusive tendo você feito o que você fez. Que era muito bom, não era? Não, irmão, se Deus me amasse, me perdoasse e ninguém soubesse mais quem eu sou. E você pode acreditar ingenuamente que consertando a taça da sua vida você entrará. Tem gente que pensa, irmãos, que quando o crente se converte, ele entra num programa americano de proteção à testemunha, com uma nova identidade e realidade. Tem gente que pensa assim: olha, você agora vai se converter, nada mais será igual. O cara termina o culto, volta para casa dele, não está tudo igual. Aí por isso que tem gente frustrada, que diz assim: olha, você que passou fome na sua vida, agora que você se converteu, você nunca mais passará fome outra vez, como disse Scarlett O'Hara no Meu Vento Levou. Aí o cara termina o culto, ele vai procurar um emprego, ele não tem qualificação, porque a decisão que ele teve foi não estudar. Aí quer botar esse cara para fazer campanha de oração, que é para poder se libertar disso, né, irmãos? Eu quero dizer a você nessa noite: entenda, não existe
um programa de proteção à testemunha que você se converte e aí tudo que você fez para trás a gente vai dizer assim, não esqueça isso aqui. Não, esqueça isso aqui. Você não fez nada. Fez, irmão. Fez e ficou a marca. E isso é maravilhoso. Meus irmãos, antes de me converter, eu jogava pedra nos crentes. Eu ficava em cima da minha casa e passava os irmãos da Assembleia de Deus passavam, irmãos, e eu me lembro que era uma família que tinha um pai e a mãe e tinham 2 irmãos, 2 rapazes e tinha uma moça. E meus irmãos, eles passavam com a Bíblia e o pai passava com a sanfona. E meus irmãos, ninguém passa no meio da rua com a sanfona na mão, né, irmãos? E eu olhava e achava aquilo tão estranho. E achava a roupa daquele rapaz estranho, porque ele ficava só de bermuda no meio da rua jogando futebol. E ele passava, irmãos, com uma roupinha toda social, bichinho, cabelo cortado. Não brincava conosco na rua. E eu olhava e disse, esse povo não pode existir, não é possível. E um dia eu fiquei em cima do dia, irmãos, eu tinha certeza que eles não existiam. Porque era diferente, não pode um negócio desse, não pode. E eu passei um dia, irmãos, eu fiquei olhando a casa deles, que era uma casa simples, e eu fiquei olhando, e o pai ficava puxando a sanfona fora, e eles cantando o hino da harpa, e os dois rapazes com a mocinha cantando e fechando os olhos, e cantando. Eu digo, meu Deus, não pode existir um negócio desse, tem um trem errado aí. Aí um dia eu fiquei em cima da minha casa, e quando eles passaram, irmãos, eu peguei as pedras e fui jogar nos crentes. Fui jogar no pá, para ver se eles reagiam, irmãos, a pedra pegava neles, e eles não reagiam. Eu digo, meu Deus, não é possível. Pá, jogando as pedras nos crentes, irmãos. E eu quero dizer aos irmãos que depois que eu me converti, irmãos, eu olho para a taça da minha vida e tem uma casinha lá que diz assim, você foi o cara que jogou pedra nos crentes. E eu queria, irmãos, eu nunca mais vou encontrar aquele irmão nessa vida, porque eu não sei o nome dele, não sei nada da família dele. Mas um dia, irmãos, eu vou chegar no céu e vou encontrar aquele irmão, e aí minha taça vai ser perfeita e vou dizer para ele, cara, sabe quem jogava pedra em você? Era eu. Não existe amnésia. Se você tem uma vida de prostituição e você se converteu, vai ficar registrado a trincadura na sua vida. Eu vivi na prostituição. Se você for usuário de droga e você se converteu, na trincadura lá vai ter uma partezinha que vai ser assim, usuário de droga. E o maravilhoso, meus irmãos, na caminhada que o Senhor refaz as nossas taças, para que nela nós possamos beber o vinho de Deus. Mas Ele deixa cada trincadura não para nos humilhar, nem para nos envergonhar, mas para mostrar que o seu amor só faz sentido se nós nos mantivermos livres para honrá-lo, mesmo com as taças remendadas. Se você foi envolvido com o homossexualismo e se converteu, lá tem uma trincadura na sua vida que diz assim, homossexualidade. Isso é para envergonhar você? Não. É para você olhar para ela e dizer assim, eu pratiquei no passado porque eu era escravo. Hoje eu sou livre. E eu não quero mais praticar isso. Porque eu quero agora agradar aquele que põe o vinho na minha taça. As trincaduras não são para a gente aferir lucro. Porque tem gente que é especialista em dar testemunho, tem igreja que vai e lota, porque o irmão vai dar testemunho, porque era o ex-isso, ex-aquilo, ex-pai de santo, não sei o que, não, irmãos. A pessoa fica dizendo aqui a trincadura aqui, mostrando, os irmãos ficarem mostrando aqui a cicatriz de guerra. Olha! Houve uma época que era uma briga, porque a gente tinha um testemunho mais horroroso, mais horrível. Eu vi um irmão colocando com outro, rapaz, eu fumei muita maconha. O cara disse, ih, fumou só maconha? Eu fumei muita maconha. Não, meu irmão, cheirava era pote. Chegou outro, ih, meu irmão, você só nessa época aí, eu usava heroína. Que isso, meu irmão? E eu, meu testemunho pobre, meu irmão, quando eu tinha 17 anos, eu te disse assim, mas quem de você jogou pedra dos crentes? Eu chegar assim, né, irmão? Para mim impor. Eu tinha que chegar para mim impor, mas assim, quem foi de vocês que jogou pedra dos crentes? Não, eu. Entendeu? Irmãos, isso não é para nos envergonhar. É para que a glória seja do Senhor. Para saber que mesmo taças remendadas podem receber o bom vinho do céu. Uns aqui, irmãos,
quebraram-se em 20 pedaços, outros quebraram-se em tantos pedaços que são incontáveis. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós dizemos, Senhor, me ajuda a refazer a taça da minha vida, o Espírito Santo nos ajuda a refazer, irmãos, e aí vem o vinho de Deus para nós. E aquele rapaz disse, eu não sou digno. Eu não quero mais ser tratado como um filho. Eu quero ser tratado como um servo. Eu quero remendar minha taça. Eu quero refazer a minha vida. E nós podemos julgar que tudo está bom. Mas nós podemos reconhecer que a taça está quebrada. Irmão, uma coisa que me dá uma angústia a ponto, assim, no limite do suicídio, sabe o que é? Assim, eu me paira aquela vontade louca de me suicidar quando termino o culto, que eu deixo a pessoa diz assim, pastor Pagano, eu gostei muito da pregação hoje, mas hoje ainda não. Como se a pessoa tivesse atendendo um apelo meu filho. Eu não estou chamando você para fazer parte da minha confraria. Eu não estou chamando ninguém para fazer parte do time da igreja. Eu estou chamando você para entregar sua vida a Jesus e para refazer a taça da sua vida. E para descobrir que você pode experimentar uma outra história, uma outra caminhada com Cristo, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Aí a pessoa às vezes diz assim, pastor, hoje a mensagem foi assim, algo muito maravilhoso, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Você pode julgar que está tudo bem na sua vida, mas você pode hoje reconhecer que a taça da sua vida está quebrada. Aí você, outra coisa que me deixa assim, quase comprando a corda, lá no frango, indo para o suicídio, a pessoa diz assim, então, pastor Pagano, eu estou esperando só a minha família chegar aqui. Ou eu não soube falar, ou a pessoa é tão absurdamente tapada que ela não conseguiu entender que é uma experiência pessoal, que a taça é sua e de mais ninguém, e eu não preciso esperar por ninguém. Irmãos, isso aqui não é uma experiência de orar no coletivo, não, irmãos. Não só você, o cara vai se converter na hora da... O pastor faz o apelo, ele vai para a namoradinha e diz, aí você vai, meu amor, se você for, eu vou. É entre você e Deus, meu querido. É a sua taça, é a taça da sua vida. Nós podemos julgar que está tudo bem, mas você sabe que não está tudo bem. Você sabe que a taça da sua vida está quebrada. Nós podemos chorar e espernear querendo outra taça. E eu quero dizer a você que você não vai ter outra taça. Você tem que capar os pedaços e refazer a sua própria história. Nós podemos beber o vinho de Deus na taça das nossas vidas hoje. E nós vamos olhar para essa taça. E vamos nos lembrar que um dia nós somos indignos, ser chamados filhos. Nós vamos beber como filhos. Mas nós vamos olhar as rachaduras, as trincaduras, os remendos. E a taça de todos nós aqui está remendada, porque Jesus assim o fez. Porque o importante não é a taça, mas é o que tem dentro dela. E o que tem dentro dela é um vinho que só o Espírito Santo pode nos dar. Não importa o que você fez da sua vida. Não importa em quantos pedaços você repartiu a sua taça. Hoje à noite você pode refazê-la em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.